Voltando a falar sobre o ensino da história do Brasil, a gente já viu que no primeiro século de colonização, século XVI, início do século XVII, os cronistas não tinham uma preocupação especificamente histórica, de relatar, de narrar os fatos históricos, com critério científico, digamos assim, e certa imparcialidade. Vimos também que só depois da independência vai haver uma necessidade mais clara, mais premente de se escrever a história nacional, tentando fazer com que os primeiros séculos de colonização tivessem um sentido lógico que direcionassem o Brasil para o seu ponto culminante, que foi, no caso, a proclamação da independência. E o Dom Pedro I solicitou ao Visconde de Cairu que escrevesse então uma obra histórica, organizasse uma obra histórica contando a história do Brasil. E a gente viu que ele escreveu pelo menos a metade da obra, que estava prevista para ter 10 tomos, ele escreveu 5. A gente viu também que com a criação do Colégio Pedro II, o ensino da história em geral ganhou uma disciplina que até então não havia lá na educação dos jesuítas. Lembram? Eu falei para vocês que o ensino da história aparecia como um elemento secundário no estudo de línguas clássicas, geralmente. E se dava muito mais ênfase na história sagrada, religiosa, ok? Na vida dos santos. Então, com a criação do Colégio Pedro II, a gente falou que o ensino da história geral ganhou uma visibilidade maior, começou a ser feito um trabalho mais específico para se ensinar a história. E a gente viu também que a história do Brasil, apesar de não ter uma cadeira, uma disciplina específica voltada para ela, já aparecia a necessidade de haver um compêndio de história do Brasil. Inclusive, um jornalista que ministrava o curso de História Geral no Colégio Pedro II reclamava de que não havia um compêndio para ele ministrar um curso separado, digamos assim, que ele tinha que ministrar de História do Brasil e que ele estava tendo muito trabalho para fazer isso. Bem, depois disso, depois que o Colégio Pedro II instituiu uma cadeira de História Geral, que era misturada com geografia, coreografia, cronologia, o que aconteceu? Vai chegar um ponto em que o imperador Dom Pedro II vai criar a cadeira específica de História Pátria, de História do Brasil. Isso foi em 1849. Em 1849, então, através de um ministro, ele vai avisar o reitor do Colégio Pedro II de que fosse criada uma carga horária específica de 2 aulas semanais para o ensino da História Pátria. Essa cadeira vai ser criada e quem vai ser o primeiro professor, curiosamente, é o Gonçalves Dias, o poeta maranhense, que escreveu a Canção do Exílio, todo mundo conhece. Ele vai ministrar esse curso por algum tempo e depois ele será substituído pelo Joaquim Manuel de Macedo, o autor da Moreninha. Esse vai ministrar o curso por muitos anos e vai ser o responsável por escrever o primeiro manual de história do Brasil. No Brasil, o primeiro manual de história do Brasil para fins didáticos escrito no Brasil foi feito pelo Joaquim Manuel de Macedo. Essa obra, que foi escrita em 1861, alguns anos depois que ele já era o professor da cadeira lá, foi feita especificamente para ministrar as aulas no Colégio Pedro II e foi feita da seguinte forma: ele começa a contar a história no início da dinastia de Avis, 1385, ou seja, mais de um século antes da descoberta do Brasil, e segue com a narrativa até a União Ibérica, que é em 1580, tá certo? Começa em 1580. Então, digamos, um livro escrito em 1861 tratava do período que ia do fim do século XIV até o fim do século XVI, mais ou menos uns 200 anos de história. Esse livro atendeu à necessidade que havia de um manual didático para alunos secundários,
Porém, ele foi muito criticado, principalmente o método dele, pelo Capistrano de Abreu. Capistrano de Abreu, eu ainda vou falar dele, é vamos dizer assim, o primeiro grande historiador brasileiro, tá bom? Que tratou sobre a colonização portuguesa no Brasil, enfim. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre ele. Então, o Joaquim Manuel de Macedo vai escrever o primeiro livro de história do Brasil. Porém, é bom ressaltar o seguinte: em 1856, o ex-ministro da Justiça, chamado Eusébio de Queiroz, vocês lembram da lei Eusébio de Queiroz, que foi criada em 1850, proibindo o tráfico de escravos? Então, esse Eusébio de Queiroz era o ministro da Justiça na época da promulgação dessa lei, e alguns anos depois ele vai virar ministro de instrução pública, de instrução, assim, alguma coisa como se fosse o Ministério da Educação, digamos assim. E tem um registro de um documento que ele enviou para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, pedindo ajuda para o Instituto para que fosse feito um livro didático para que o Ministério pudesse recomendar para o ensino da história pátria. Isso 5 anos antes do Joaquim Manuel de Macedo escrever o livro dele. E o Hélio Viana, que é o autor do livro que eu uso como base aqui para os vídeos, ele diz o seguinte, veja, o Hélio Viana escreve o livro dele na década de 50 do século 20, então 1950 e alguma coisa. E ele diz o seguinte, olha, essa reclamação do Eusébio de Queiroz 100 anos atrás ainda faz sentido, porque até hoje os livros didáticos para o ensino da história do Brasil estão defasados, mal escritos, com lacunas graves, percebe? E o próprio Hélio Viana se propôs a escrever uma obra para suprir essa lacuna, essa necessidade, que, na minha opinião, escreveu uma excelente obra didática. Agora veja que coisa curiosa. Então, segundo o Hélio Viana, até 1950 a gente não tinha um bom manual de história do Brasil para as pessoas consultarem. E eu posso garantir para vocês que da década de 70, 80 para cá, os manuais didáticos são uma porcaria. Todos enviesados, com marxismo, esse viés marxista de contar a história pela luta de classes. Então, eu acho que a gente pode afirmar o seguinte, a gente está usando um material, que é o livro do Hélio Viana, que eu particularmente, né, vocês não precisam confiar em mim, mas eu acho um bom manual. Além dele, tem alguns outros manuais razoáveis, muito bons, escritos também mais ou menos em meados do século XX. Posso citar o manual do Afonso Arinos, que foi escrito junto com o ex-presidente Jânio Quadros. Posso citar o manual de um paranaense, como era o nome dele? É o Rocha Pombo. Então, assim, todos escritos mais ou menos ali em meados do século XX. Tá? Então, percebam que realmente a necessidade de material de qualidade para o ensino didático da história do Brasil, ele é raro, ele é escasso no Brasil, certo? Bem, eu ainda vou fazer mais alguns vídeos sobre isso, tá? Mas eles não vão ser muitos, tá? Mas ainda vou fazer pelo menos 1 ou 2 vídeos sobre esse assunto, dos problemas e das dificuldades do ensino da história do Brasil na escola e para pessoas comuns que não querem se aprofundar, que não querem pegar livros mais técnicos, mais pesados. Tá certo? Um abraço para vocês.